Bahia. Percebendo um espaço ali, acabei atacando o Jean, né, deu um grande passe para mim também, eu pude dominar bem ali, né, viu a aproximação ali do adversário, consegui cortar, né, na finalização ali, acabou que desviou nele também, mas fico muito feliz pelo gol, né, um gol muito importante, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil e a gente precisava vencer, né, um duelo de mata-mata, então a gente tem o segundo jogo fora de casa, né, então era muito importante a gente sair na frente nesse duelo, então graças a Deus fico feliz por estar marcando gol e estar ajudando a equipe a conquistar o triunfo. Os dois times agora voltam a campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Em Mirassol, o Mirassol recebe o Bahia. E na Vila Belmiro, o Santos joga contra a equipe do Fluminense. É isso, e o jogo da volta não na semana que vem, na outra, né? Na quarta-feira, no Maracanã. Por uma juba de vantagem, gostei do título, boa. Bahia e Flu empataram na posse de bola, também nas finalizações, 10 para cada lado. No alvo, uma a mais do Bahia, 4-3, grandes chances também, empates, 2 para cada lado. 17 ações na área rival do Bahia e 20 do Fluminense. Quer dizer, um jogo diferente do que foi no Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentaram. Foi 3-3, jogo lá e cá, emoção, 2 gols no final, 1 para cada lado. Aqui, mata-mata tem isso, né, seu Elton? A coisa é muito mais... Um detalhezinho acaba interferindo no resultado do jogo. E me parece que foi o que aconteceu ali, até numa desatenção do Fluminense no final. E a gente falava, né, ontem, do Hugo, que foi convocado e foi bem pelo Corinthians, do Fabrício Bruno, que foi bem, fez um golaço, assim como o Caio Jorge pelo Cruzeiro, 2 convocados também. E a gente falava do Gianluca, fez um lançamento espetacular, aproveitou ali a desatenção da zaga do Fluminense, foi decisivo também. Mas é isso, jogo em detalhes, o Bahia se aproveitou, o Fluminense também teve sua chance. O Renato Gaúcho chegou até a dizer que foi melhor do que o Bahia, amigo. Lançamento para um que poderia ter sido convocado também, né, Edu, que é o Luciano Juba. Foi um jogo que mostrou equilíbrio, a gente viu equilíbrio nos números, e aí o título não foge realmente do que aconteceu no jogo, né, por uma juba de diferença, porque foi muito equilibrado. Primeiro tempo o Bahia começou melhor. Foi um time que conseguiu, e tem sido assim, né? O Bahia nos começos das partidas consegue ser uma equipe muito intensa, muito equilibrada, aquele time que gosta de morder no campo do adversário, roubar a bola, acelerar o jogo, criar oportunidades, né? Incomodar a defesa, mesmo com os desfalques, né? O Cauli hoje foi o ponta pelo lado esquerdo e muitas vezes caindo pelo lado direito, né? Junto com o Kaique. O Kaique muitas vezes fazendo esse jogo pelo lado direito, até para fazer essa dobra com Arias, né? Tendo essa possibilidade de jogar ali como um ponta que traz para dentro com a perna esquerda e abre o espaço para o Arias chegar à linha de fundo. A defesa do Bahia até se comportou muito bem, porque quando o Fluminense entrou no jogo e conseguiu usar muito bem suas alas, né? Com o Serna e o Canóbio, que incomodaram muito os laterais do Bahia, a defesa conseguiu se comportar muito bem. Só que o Bahia começou o jogo, Edu, naquele modo controle, né? Controlar a posse de bola, tentar envolver o adversário, e o time foi montado para isso, né? Com o Cauli você tem um ponto a menos, o Juba joga mais por dentro, não é aquele lateral que aparece além de fundo, ele é mais um construtor por dentro. O Everton Ribeiro, não se fala, né? Cara que é o regente desse meio campo. O William José, que é um centroavante que sai da área para tentar abrir espaços, mas só tinha o Kaique, né, para fazer essa diagonal. Então o Bahia construtor, conseguiu ter um pouco mais a bola, mas menos efetivo no ataque. No segundo tempo, o Rogério mexe no time, ele espera até um pouquinho, né, com 10 minutos, ele coloca o Eric Puga, coloca o Lúcio e aí se transforma no time vertical, no time de transição rápida, no time de bola mais longa, de 1 contra 1, né, com 2 caras ali. O Lúcio até, depois da entrada do Thiago, né, jogando mais aberto pelo lado direito, com o Puga pelo lado esquerdo. Entrou o Nestor, que tentou dar um pouco mais de verticalidade nos passes. Então foi um Bahia diferente. E foi aí que o Bahia conseguiu fazer o gol. Não com esses caras que entraram, que foram fundamentais, mas com os caras que já estavam em campo. Bela leitura do Luciano Juba, né, no lançamento do Jean Lucas. Bela leitura do Jean Lucas em encontrar o Luciano Juba fazendo essa diagonal. E aí um belo gol que coloca o Bahia na frente. Foram 4 histórias diferentes que contamos nessas pernas de ida das quartas de final, Edu. A única que a gente conta onde o mandante venceu é essa, a história do Bahia contra o Fluminense.
e tem alguma vantagem, né? Não dá para dizer que está ali muito na frente. O próprio Renato falou isso, né? Vamos ver no Maracanã como vai ser. Uma coisa boa para o Bahia é que o Caio Alexandre deverá voltar. O cara que faz falta para o time do Bahia, né? E Everton Ribeiro um pouco discreto para quem é o dono do time, o maestro, como você falou, como você bem define. Mas vamos falar do Luciano Juba? Põe na tela os números do artilheiro da noite. Um golzinho só, mas que valor, hein? E fica a pergunta, está entre os melhores do país? 46 jogos, 38 como titular, 6 gols, 7 assistências, 270 minutos para participar de um gol. 3 gols nas últimas 4 partidas do Bahia. Esse é Luciano Juba, comandado pelo Rogério Ceni, que vai falar agora no Sport Center. Ele fala sobre o calendário brasileiro, muitos técnicos reclamam até, claro, o Renato Gaúcho, ainda que fala do Mundial, né? E fala sobre como isso interfere e desgasta os jogadores. Jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado. Deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário. Com 10 dias de folga, a gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário para a gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que tem, o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Lembrando, o Bahia também na final da Copa do Nordeste. Serão 2 jogos, né, em breve, contra o Confiança de Sergipe. Bom, vamos pro outro lado. O professor Renato Gaúcho também falou daquele jeitinho dele, protestando também e destacando a força do Fluminense. Vamos ouvir. A verdade é que os 2 times poderiam ter se enfrentado na Sul-Americana, né? O Bahia cai contra o América de Cali e acaba enfrentando, então, o time colombiano, o Fluminense do Renato, que acaba avançando com 2 vitórias. Agora, tem razão o Renato, né? Não tá tudo errado, claro que não. Teve chance ali com o Canóbio na frente do Ronaldo no primeiro tempo, teve o gol anulado do Serna, teve até, a gente vai falar já do pênalti marcado e depois desmarcado com o nosso Carlos Eugênio Simon. Agora, o que é certo é que Cano e Ganso estão perdendo espaço, especialmente o Ganso, perdendo espaço nesse Fluminense, que tem ali alguns destaques como o Serna, o próprio Canóbio, e realmente, claro que não está tudo errado, né? E a disputa, sim, está muito aberta, Elton. Eu ouvi atentamente as 2 coletivas, né, tanto a do Renato quanto a do Rogério, e os 2 tocaram nesse assunto calendário, né? O Bahia vai ter na data FIFA os 2 jogos da Copa do Nordeste, inclusive com transmissão aqui da ESPN e no Disney Plus também, né? Estaremos com a equipe em Aracaju e aqui em Salvador, Edu. E o Fluminense veio de um Mundial, né? Não teve a pausa que, por exemplo, o Bahia teve. E olha que o Bahia ainda teve jogos ali no início do Mundial, também da Copa do Nordeste. Então, é um calendário que tem sido apertado para todo mundo. Dentro dessas possibilidades, né, de mudanças de time, o Fluminense até poupou alguns jogadores no Campeonato Brasileiro em rodadas recentes, pensando na Sul-Americana, pensando na Copa do Brasil. O Renato vai tentando montar essas peças. Hoje ele colocou o que tinha de melhor, né? Você falou dos jogadores que perderam espaço e já tem perdido há um bom tempo, né? O Bernal é um jogador que era mais utilizado. O Soteldo foi contratado e tem entrado poucos minutos, apesar de ter tido alguns problemas musculares. O Cano é aquela questão também da temporada muito longa e um jogador mais veterano, muitas vezes da forma como o Fluminense joga, tem que baixar as linhas para atacar a profundidade.
ele acaba cansando muito rápido, acaba sendo, em alguns jogos, opção no segundo tempo. O Everaldo tem sido um jogador mais consistente fisicamente, né, nesse momento do ano. Então o Fluminense ele tem lidado com tudo isso, né, com muitas competições, está vivo em 3. O Renato está muito certo, né? O Fluminense tem o jogo da volta em casa, a vantagem é boa para o Bahia. O Bahia fora de casa tem feito bons jogos também. É um time muito equilibrado como visitante, vai para o Maracanã com a possibilidade de empatar o jogo, ou seja, de não levar gol e se classificar, mas é um Fluminense que ainda está na disputa, né? Ainda está no jogo. E é lógico que olhando para o que o Fluminense fez até agora, nos campeonatos de mata-mata, nas Copas, é um time muito credenciado aí longe também na Copa do Brasil. Mas ele vai ter que gerenciar muito bem isso agora, Edu. Vai ter o descanso que o Bahia não vai ter, mas vai ter alguns desfalques por conta da data FIFA. E o jogo como é logo na quarta-feira, né, e as seleções jogam na terça, os dois, inclusive, terão dificuldades para montar essas equipes. E por isso a vantagem do Bahia foi muito boa e por isso o Fluminense lamenta esse gol sofrido no final. Porque o empate, levando esse empate para o Maracanã, talvez as possibilidades fossem bem maiores, até pela postura que o Bahia teria que adotar, né, jogando fora de casa. Mas é um Fluminense vivo ainda, cansado, assim como o Bahia, mas vivo na competição. E a gente viu o Eric Pulga, que foi pedido pelos torcedores do Bahia, ainda teve uma chance, poderia ter ampliado. Mas o Fluminense também poderia ter empatado, né? O Rafael Class chegou a marcar um pênalti, depois de um chute do Soteldo no cotovelo do Santiago Arias. Com a ajuda do VAR, voltou atrás. E aí, foi pênalti? Não foi pênalti? A gente convoca o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo. Chega mais, Carlos Simon! Boa noite, Edu Elias, Elton Serra, a todos que nos acompanham. O Bahia venceu o Fluminense por 1-0. E quase no final do jogo, o Soteldo chuta e a bola pega no cotovelo do Santiago Arias, que está com o braço à frente do corpo. Se essa bola não pegasse no seu braço, pegaria no seu corpo. Portanto, não é pênalti. O Klaus, Rafael Klaus, o árbitro do jogo, apontou para a marca da cal equivocadamente. O VAR salvou. Interveio corretamente, ele foi até o monitor e anulou a penalidade máxima que não existiu. É isso aí, um abraço a todos. Obrigado, Simon. Só para arrematar aqui, Elton, o chute do Juba, a matada foi bonita, o lançamento foi bonito, mas que o chute dele ia para fora, se não batesse no Guga, ia, né? Não sei, viu, Edu? Acho que o Fábio estava até na bola, mas o desvio, obviamente, acaba tirando o goleiro do Fluminense do jogo, do lance, né? Mas a jogada foi muito bem feita, né? Porque foi uma leitura de espaço do Luciano Juba e o lançamento do Jean Lucas. O Rogério Ceni, na coletiva, Edu, falou sobre o Jean Lucas na seleção e disse, olha, não tenho dúvidas que veremos o Luciano Juba também. Teremos um segundo jogador do Bahia na seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Então, ele confia muito que o Juba vai chegar à seleção, até porque tem sido... E a gente classifica o Juba como defensor, porque ele joga como lateral esquerdo a partir do momento em que o juiz apita, né? Depois que a bola começa a rolar, ele joga como meia praticamente. Então, é um jogador que tem essa versatilidade e acabou sendo importantíssimo. É muito difícil a gente dizer, né, se a bola ia para fora ou não, mas o desvio acaba contribuindo, obviamente, para o gol, mas a jogada é muito bem feita, né? Ele acaba tirando bem o Guga, que não entrou bem, né? O Samuel Xavier acabou sentindo, o Guga entrou, e eu acho que o Fluminense perde muito com a entrada dele, eu acho que tá muito abaixo do Samuel Xavier, o Guga, e isso trouxe ali dificuldades no mano a mano com o Luciano Juba, que acabou vencendo esse duelo e fazendo o gol, né? A bola acaba desviando, inclusive, no próprio jogador do Fluminense. Mas a jogada foi muito bem trabalhada, né? Eu acho que a jogada dessa dupla Jean Juba, né? JJ acabou aí contribuindo mais uma vez para o Bahia vencer o jogo. Para o triunfo do Bahia, como os torcedores do Bahia muitas vezes reclamam, né? Mas vitória também vale, viu, torcedor do Bahia? Vale para as duas questões. O importante foi ter vencido a partida para o torcedor tricolor. Vamos lá, intervalinho rápido. Na volta a gente vai falar do Copeiro Corinthians.